Olá, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Nós começamos em Apocalipse 1 e nós vamos fazer o estudo de todo o Apocalipse. Hoje nós estamos em Apocalipse 2, nós estudamos o anjo da primeira era de Éfeso, que foi Paulo, o anjo da segunda igreja, Esmirna, que foi Irineu, o anjo de Pérgamo, que foi Martim, e hoje nós vamos falar da quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Jezabel é a falsa vinha, é a falsa igreja. Deus abomina o jezabelismo, essa trindade diabólica que é jezabelismo, nicolaísmo e balanismo. Deus abomina. Que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e ao restante que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que a outra carga vos não porei, mas os que tendes retende, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta foi uma carta para a quarta era da igreja. O profeta, ele comenta aqui sobre Tiatira. Historicamente, a cidade de Tiatira era a menos notável dentre todas as 7 cidades do Apocalipse. Estava situada nas fronteiras da Mísia e Iônia. Era circundada por muitos rios, porém eles eram cheios de sanguessugas. Sua característica mais elogiável era de ser financeiramente próspera, devido a associações corporativas de oleiros, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas, e etc. Foi dessa cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira europeia convertida de Paulo. Agora, a razão pela qual o Espírito escolheu essa cidade, como que já continha os elementos espirituais para a quarta era, foi por causa de sua religião. A principal religião de Tiatira era a adoração de Apolo, Trimaios, que estava associada ao culto de adoração ao imperador.
Apolo era o deus Sol, e o próximo em poder depois de seu pai, Zeus. Ele era conhecido como preventor do mal. Ele presidia sobre a lei religiosa e a expiação, meios de expiação, fazendo reparações dos atos errados ou culpa. Platão disse dele: ele explica aos homens a instituição de templos e sacrifícios e serviços às deidades, além dos ritos associados com a morte e após a vida. Ele comunicava seu conhecimento do futuro e a vontade de seu pai aos homens através de profetas e oráculos. Em Tiatira, este ritual era conduzido por uma profetisa que se assentava-se sobre uma cadeira trípode e entregava as mensagens enquanto em transe. A influência desta religião era extraordinária. Seu formidável poder não residia exclusivamente na esfera do mistério, mas no fato de que ninguém podia perverter as associações que ofereciam às pessoas seu meio de vida, a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo. Qualquer um que recusasse juntar-se às festas idólatras e orgias licenciosas era excluído destes sindicatos do primeiro século. Para tornar parte da vida social e comercial, tinha-se que ser um idólatra pagão praticante. É bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e controla despoticamente. Ora, a fêmea dominante é a maior maldição do mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão, e ele disse: eu tornei a voltar-me, e determinei em meu coração saber, e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas, esta não achei. Eclesiastes 7, 25, verso 28. Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade. Desde o jardim do Éden, a mulher tem procurado constantemente, e com êxito, assumir o controle sobre o homem. E hoje mesmo é um mundo da mulher, com a deusa da América sendo uma fêmea nua, tal como o ídolo feminino caindo dos céus. Recorde que seus braços eram barras de ferro. Caracterizou a primeira era ou a era de Éfeso. Assim, o seu poder cresceu até que ela ganhou absoluta autoridade, sendo tal autoridade usada indevidamente, através de sua índole de ferro. Agora, uma mulher não está destinada a ser uma índole de ferro. Ela deve, de acordo com a Santa Escritura, ser submissa ao varão. Isso é exigido dela. A mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa índole, não um capacho. Nem o verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho. Porém, ela desejará estar sob a autoridade do varão, e não governá-lo, porque ele é o cabeça da casa. Se ela quebra esta imagem que Deus lhe fez, ela está pervertida. Qualquer varão que permite a mulher assumir a autoridade também quebrou essa imagem e está pervertido.
É por isso que uma mulher não pode usar traje de homem ou cortar seu cabelo. Ela jamais deve usar roupas que pertencem a um varão ou cortar seu cabelo. Quando ela o faz, está se intrometendo no domínio masculino, assumindo autoridade e se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, o que lhe é ordenado a não fazer, ela mostra de que espírito é. Ser uma fêmea dominante é anticristão. E as sementes da Igreja Católica Romana estão nela, embora ela possa negar isto, sempre tão veemente. Mas quando se trata da palavra, seja Deus verdadeiro e a palavra de todo homem mentira. Amém. Voltemos ao princípio na criação física original como conhecemos hoje. Deus fez tudo em pares, macho e fêmea. Havia 2 galináceos, o galo e a galinha. Havia 2 bovinos, a vaca e o touro, e assim por diante. Porém, quando chegou o homem, só havia um. Não era um par. Adão fora feito à imagem de Deus. Ele era um filho de Deus como filhos de Deus. Ele não podia ser tentado a cair. Isto seria impossível. Portanto, Deus tomou um subproduto do homem para provocar a queda. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus, como um verdadeiro produto de Deus. Ela foi produzida a partir do homem. E quando Deus fez ser produzida a partir do homem, ela foi imensamente diferente das outras fêmeas que ele criara. Ela podia ser seduzida. Nenhuma outra fêmea na criação pode ser imoral. Porém, a fêmea humana pode ser tocada quase a qualquer tempo. E essa fraqueza nela permitiu a Satanás seduzi-la por meio da serpente. E trouxe a mulher a uma posição muito peculiar diante de Deus e sua palavra. Ela é um tipo de todas as coisas vulgares, imundas e abomináveis por um lado. E por outro lado, ela é um tipo de todas as coisas limpas e belas, e santas como receptáculo do Espírito e bênçãos de Deus. Por outro lado, ela é chamada a prostituta, que está embriagada com o vinho de suas fornicações. Por outro lado, ela é chamada a noiva de Cristo. Por um lado, ela é chamada mistério Babilônia, a abominação diante de Deus. E por outro lado, é chamada a Nova Jerusalém, nossa mãe. Por um lado, ela é tão imunda e maligna, infâmia, que sumariamente lançada no lago de fogo como o único lugar próprio para ela. E por outro lado, ela é exaltada ao céu, compartilhando o próprio trono de Deus, como o único lugar apropriado à tal rainha. E nesta era da igreja de Tiatira, ela é uma mulher dominante. Ela é o mistério Babilônia. Ela é a grande prostituta. Ela é Jezabel, a falsa profetisa. Por quê? Porque a verdadeira fêmea é submissa a Deus. Cristo é sua cabeça. Ela não tem nenhuma palavra senão a dele, nenhum pensamento senão dele, nenhuma liderança senão a dele. Mas o que quer dizer a respeito desta igreja? Ela lançou fora a palavra, destruiu a Bíblia e os ensaios dignos dos piedosos. Ela matou os que pregavam a verdade. Ela assumiu o comando de reis, príncipes e nações. Controla exércitos e insiste que ela é verdadeiro corpo de Cristo e que os seus comandantes são os vigários de Cristo. Em vez, tornou-se sedutora de outros. Ela é a noiva de Satanás, tem produzido as religiões, filhas bastardas dele. Ela dominou por toda a tenebrosa Idade Média, por mais de 900 anos. Ela saqueou e destruiu. Ela aniquilou as artes, destruiu as ciências, e não produziu nada, a não ser morte, até que a luz da verdade ficou quase que inteiramente extinta, e somente uma tênue
chamada de luz, permaneceu. O azeite e o vinho quase cessaram de fluir, e embora ela dominasse os reinos mundiais e exigisse que todos os homens encontrassem sua cidadania nela, havia um pequeno grupo que pertencia a Deus, e a sua cidadania estava no céu. E a esses ela não podia destruir. Deus guardou seu pequeno rebanho. Ele não podia ser destruído. Esta igreja de Roma era tão pagã e maligna quanto a rainha Itália, que se procurou destruir toda a semente real, e quase teve sucesso. Porém, Deus preservou e dele vieram mais fiéis. E assim Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa. De sua verdade, finalmente levantou-se um Lutero. Qualquer um que saiba alguma coisa sobre esta igreja e a sua forma de adoração, pode ser porque esta cidade de Tiatira foi escolhida pelo Espírito para representar a igreja na Idade Média. Aí está, bem diante dos nossos olhos. Agora nós vamos falar sobre a era. A era de Tiatira foi a mais longa de todas elas. Durou cerca de 900 anos. Que eu vou repetir aqui, a era de Tiatira foi a mais longa de todas elas. Ela durou cerca de 900 anos, desde o ano 606 até 1520 depois de Cristo. O mensageiro agora. A igreja por muito tempo havia se dividido em dois grupos, a ocidental e a oriental, de vez em quando um reformador levantava-se em uma ou em ambas as divisões e por um pouco de tempo guiava alguns segmentos da igreja a um relacionamento mais profundo com Deus. Um homem desse calibre no Oriente foi Francisco de Assis, verdadeiramente bem conhecido por um tempo. Seu trabalho finalmente subjugado pela hierarquia de Roma. Pedro Valdo de Lyons, um mercador que renunciara à sua vida secular, tornou-se muito ativo em servir ao Senhor e atraiu muitos a ele. Porém, ele foi impedido em seu trabalho e excomungado pelo Papa. Nem os grupos do Oriente nem os do Ocidente tiveram entre eles um homem que pudesse ser o mensageiro para esta era. Quando examinado à luz da Escritura, entretanto, houve homens nas ilhas britânicas cujos ministérios na palavra e em obras podiam suportar o teste da verdade. Foram eles São Patrício e São Columba. Foi a São Columba que coube a Quinhão de ser o mensageiro. Embora o mensageiro da era de Tiatira fora São Columba, quero falar um pouco sobre a vida de São Patrício, como um exemplo para nós. Também para mostrar a mentira, a alegação de Roma de que São Patrício, assim como Joana d'Arc, foi mais um dos seus. Patrício nasceu na Irma de São Martim, da pequena cidade de Bonaverme, às margens do rio Clyde. Um dia, enquanto brincava à beira-mar com suas duas irmãs, uns piratas se aproximaram e raptaram todos os três. Para onde as irmãs foram, ninguém sabe, porém. Patrício, seu nome era Sucate, foi vendido a um capitão da Irlanda do Norte. Sua tarefa era cuidar de porcos. Para fazer isso, e ele treinou os cães. Tão bem treinados eram seus cães que muitas pessoas de longe e de perto vinham comprá-los. Em sua solidão, ele voltou-se para Deus e foi salvo. Então veio o desejo premente de escapar e retornar ao lar e aos seus pais. Ele idealizou um plano que empregava grandemente a sua habilidade como treinador. Ele ensinou os cães a deitarem-se sobre ele e cobrirem seu corpo cuidadosamente, não se moverem até serem mandados. Assim, um dia, quando seu dono vendera diversos cães, Patrício mandou que os cães, exceto o líder do bando,
entrasse no barco. O líder do bando, ao qual ele então dera um sinal secreto, fugiu e se recusou a embarcar, enquanto o patrão e o comprador tentavam pegar o cão. Patrício entrou no barco e sinalizou aos cães para cobri-lo. Depois, com um assobio, trouxe o líder do bando para dentro do barco e sobre ele. Uma vez que São Patrício não estava em nenhum lugar à vista, o comprador içou a vela e fez-se mar afora. Depois de se assegurar que o capitão estava bastante longe para voltar, Patrício deu outro sinal aos cães, que fez com que eles tumultuassem. Então ele apareceu diante do capitão, que a menos que ele o deixasse em terra firme no seu lar, ele mandaria os cães continuarem tumultuando e assumiria o comando do navio. Entretanto, o capitão era cristão. Ouviu a história do rapaz de bom grado. Deixou-o em terra firme no seu lar. Lá São Patrício foi para a escola bíblica e retornou à Irlanda, onde pela palavra e pelo poder de Deus, com muitos sinais e prodígios, ganhou milhares para o Senhor. Em nenhuma ocasião sequer ele foi a Roma. Nem em tempo algum foi comissionado por Roma. A verdade é que quando Roma finalmente fincou pé sobre a ilha, e quando viram que o tempo era oportuno, mataram mais de 100.000 cristãos, que através dos anos tinham crescido, a partir do grupo original que tinha vindo ao Senhor, sob a direção de São Patrício. Cerca de 60 anos após a morte de São Patrício, Columba nasceu no condado de Donegal, Irlanda do Norte, da família real de Fergus. Ele tornou-se um brilhante e consagrado erudito, memorizando a maior parte da escritura. Deus o chamou em voz audível para ser um missionário. Após ter ouvido a voz de Deus, nada pôde detê-lo. O seu ministério miraculoso fez muitos historiadores aclamarem no junto aos apóstolos. Tão grande foi seu ministério, acompanhado de sinais sobrenaturais, que alguns, principalmente estudiosos em Roma, pensavam que os relatos eram exagerados. Numa de suas jornadas missionárias, quando se aproximava de uma cidade murada, ele encontrou os portões fechados para ele. Ele alçou a sua voz em oração para que Deus pudesse intervir e permitisse que ele tivesse acesso às pessoas a fim de pregar. Porém, enquanto ele orava, os mágicos da corte começaram a perturbá-lo com altos ruídos. Ele então começou a cantar um salmo. Enquanto cantava, Deus aumentou tanto o volume de sua voz que abafou os gritos dos pagãos. Repentinamente, os portões abriram-se espontaneamente. Ele entrou e pregou o evangelho, ganhando muitos para o Senhor. Em outra ocasião, quando ele também fora impedido de entrar numa vila, quando ele se voltava para partir do filho-chefe de repente ficou extremamente doente, prestes a morrer. São Columba foi rapidamente procurado e chamando de volta. Quando ele fez a oração de fé, o rapaz foi instantaneamente curado. A vila foi então aberta à evangelização pelo Evangelho. O Evangelho puro, que foi pregado por Columba e seus cooperadores, espalhou-se por toda a Escócia, conduzindo-o a Deus. Também transbordou até a Irlanda e pelo norte da Europa. Seu modo de difundir o Evangelho era que talvez 12 homens sob um líder estavam em uma nova área. Literalmente, construíam uma cidade centrada no Evangelho. Entre esses 12 homens haviam carpinteiros, professores, pregadores, etc. Todos maravilhosamente versados na palavra e vivendo consagrados. Esta pequena colônia era circundada por um muro. Logo, este recinto era cercado por estudantes e suas famílias em seus próprios lares.
aprendendo a palavra, preparando-se para sair e servir ao Senhor como missionários, líderes e pregadores. Os homens tinham liberdade de casar, embora muitos não o fizessem, a fim de servir melhor a Deus. Eles permaneciam livres da ajuda do Estado e, por isso, evitavam a política. Em lugar de atacar outras religiões, eles ensinavam a verdade, pois criam que a verdade era a arma suficiente para cumprir os fins que Deus tinha em mente para eles. Eles eram completamente independentes de Roma. São Columba foi o fundador de uma grande escola bíblica na ilha de I, em frente à costa sudoeste da Escócia. Quando ele chegou lá, a ilha era tão estéril e rochosa que não podiam produzir suficiente alimento para todos eles. Porém, São Columba semeou a semente com uma mão, enquanto mantinha a outra levantada em oração. Hoje a ilha é uma das mais férteis do mundo. Desta ilha centrada na Bíblia saíram poderosos eruditos, revestidos de sabedoria e do poder de Deus. Quando eu li a história deste grande servo de Deus e a maravilhosa obra que ele fez, entristeceu meu coração a descobrir que o poder papal, ansiando trazer todos os homens sob o seu controle, veio e finalmente corrompeu estes campos missionários e destruiu a verdade como fora ensinada por Columba. Então, hoje nós falamos da era de Tiatira, onde São Columba foi o mensageiro para esta era. Nós não temos tempo para falar de tudo, irmãos. Pesquisem, estudem, procurem saber a história destes homens que foram escondidas e que quase ninguém sabe. Continue conosco e nós vamos continuar revelando o Apocalipse, que o Apocalipse foi revelado pelo sétimo anjo de Apocalipse 10, verso 7, o William Marion Branham, que veio para desvendar o Apocalipse, desvelar e mostrar os segredos de Gênesis, assim como o segredo de toda a Bíblia. A Bíblia, ela tem versículos separados que precisam ser juntados às pontas. Então, este profeta, ele ajuntou as pontas da Bíblia, que foram colocadas, separados estes versículos propositalmente por Deus. Estes versículos foram separados. E somente com um profeta para nos mostrar, porque senão nós passamos por cima e não conseguimos ver estes versículos, ver estes segredos. Porque a Bíblia fala: escondestes dos sábios e entendidos e revelastes aos meus pequeninos. Que o Senhor vos abençoe. Deixe seu like e passe este vídeo para frente, para alguém que esteja necessitado desta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe.